Boa tarde, gente. E aí, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje, nessa sexta-feira, com o assunto MDC, tá? Máximo divisor comum, que tá lá na página 112, tá? Página 112, máximo divisor comum, ok? Então, não vou acompanhar pelo livro hoje, né? Vou fazer aqui uma, um apanhado aqui rapidinho do conteúdo, para que vocês possam entender melhor. Ó, que significa máximo divisor comum, né? Máximo significa maior. Então, maior divisor comum. Maior divisor comum de quem? Maior... Quando a gente vai calcular o maior divisor comum, eu vou calcular esse MDC de dois ou mais números. Por exemplo, se eu quero descobrir quem é o maior divisor comum de 15 e 30, por exemplo. Pode ser 15, 30, 60. Pode ser 3 números, 4 números, tanto faz. Vai ser qualquer quantidade de números. Só que geralmente a gente usa mais com 2, 3, no máximo 4 números, certo? Aí eu coloquei aqui um exemplo para explicar para vocês de uma das formas que existe de calcular o MDC entre dois números, né? Aí eu coloquei aqui, ó, máximo divisor comum entre 12 e 16. Essa primeira forma a gente vai encontrar todos os divisores de 12 e todos os divisores do 16, né? Que são os dois números pedidos aqui na questão. Aí, ó, encontrando os divisores, quem são os divisores de 12? O 12 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, por 3, por 4, por 6 e 12. O 16 dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 8 e por 16, certo? Certo. Depois que eu encontro todos os divisores de cada um dos números, eu vou identificar quem são os divisores comuns entre eles, ou seja, que tem nos divisores de um e que tem nos divisores de outro. Ó, tem um aqui e tem um aqui. Tem dois aqui, tem dois aqui. Tem quatro aqui, tem quatro aqui. Não tem mais nenhum número em comum, além depois do 4, certo, gente? Então, o que que acontece? Então, eu posso presumir que o máximo divisor comum de 12 e 16 é quem, gente? Maior divisor comum entre 12 e 16 dos circulados vai ser o maior. No caso aqui é o 4. Eu tenho 1, 2 e 3, que são os divisores comuns. Desses três divisores comuns, o maior é o 4. Então, o máximo divisor comum entre 12 e 16 é 4. Beleza? Mas como eu falei para vocês, essa é apenas uma das formas de encontrar esse MDC. Existe a forma que é mais usada, né, no meio matemático, que é essa daqui que eu vou ensinar para vocês agora. Eu vou usar os mesmos números, né, do 12 e 16. Você vai colocar aqui o 12, vírgula, coloca o 16. Aí você passa um tracinho vertical aqui do lado direito, ó, como se fosse decompor. E na verdade a gente vai decompor. Só que é o seguinte, só que percebam que aqui é dois números agora, não é mais um número, igual na decomposição. Então a gente vai dividir, a gente vai procurar um fator primo, só lembrando que aqui do lado direito só vai ficar fatores primos, do mesmo jeito da decomposição. Para fazer isso eu preciso saber quem são os números primos, tá? Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Reticência, né? Esses são os primeiros números primos. Então, eu tenho que procurar um número primo menor possível que satisfaça o 12 e o 16 ao mesmo tempo, ou seja, que seja divisor do 2 e do 16 ao mesmo tempo. Como o 12 e o 16 são números pares, os dois, então os dois são divisíveis por 2, certo? Então vai ser o 2 que eu vou colocar aqui primeiro, do ladinho aqui direito da barra, certo? Então coloca 2 aqui, ó. Porque tanto o 12 como o 16 é divisível por 2. E aí, em seguida, você vai dividir. Ó. 12 dividido para 2 é 6. Então, coloca o 6 debaixo do 12, vírgula. Aí, agora você vai dividir 16 por 2, que é quem? Que é 8, certo? Tenho quem aqui? 6 e 8. Observa, 6 e 8 ainda são números pares. Então, ainda vou continuar dividindo por quem? Por 2. Vou permanecer com 2 até onde der, beleza? Coloquei o 2, vou dividir novamente, ó. 6 dividido por 2 é 3. Coloca 3 debaixo do 6, vírgula. 8 dividido para 2 é 4. Certo. Agora eu tenho aqui 3
e 4. Observem que não existe divisor comum para o 3 e para o 4 ao mesmo tempo, certo? Não tem número que divide o 3 e o 4 ao mesmo tempo, com exceção do 1. Ó, o 3 e o 4 divide por 1, é claro. O 3 não divide por 2, já o 4 divide. No MDC tem essa observação, ó. Tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tipo, eu não posso pegar um número que divide só um dos números. Por exemplo, ou 12, ou 16, ou 3, ou 4. Tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo. Se não for, então o MDC acaba aqui, ó. Acaba aqui. E o resultado, o MDC, vai ser a multiplicação dos fatores que eu encontrei aqui, ó, do lado direitinho da barra. Certo? Que é 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Então, o MDC entre 12 e 16 é 4. Ou seja, o mesmo valor que eu encontrei lá usando a primeira forma. Certo? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Vamos aqui de... Deixa eu ver, 48. Vamos de 48 e 60. Passa o traço e aí a gente vai encontrar o menor divisor primo aqui dos dois, ó. Como os dois são pares, eu vou começar pelo 2, certo? Tá aqui, ó, o 2 é o primeiro número primo que tem. E aqui eu tenho que começar sempre pelo menor possível. Então é 2. 48 dividido para 2 é 24. Coloca aqui 24 debaixo do 48. 60 dividido para 2, 30. Ok? 24 é par, 30 é par. Então ainda dá por 2. 24 dividido para 2 é 12. 30 dividido para 2 é 15. Gente, ó, um número par, um número ímpar. Então o 2 já não satisfaz mais, porque o 2 só vai dividir o 12. Ele não vai dividir o 12 e o 15, então não serve. Eu tenho que procurar outro. Observa, tem algum número que dê de dividir o 12 e o 15 ao mesmo tempo? Tem. Quem é esse número? É o 3, certo? Que é o próximo número primo que a gente vai utilizar. Então, você coloca o 3 aqui. 12 dividido para 3 é 4. 15 dividido para 3 é 5. Agora, o 4 e o 5 não têm divisores comuns, certo? Quando eles não têm divisor comum, eu digo que eles são números primos entre si, ok? Esses números são primos entre si porque não tem divisores para eles além do 1. Então, a gente para por aqui e o MDC vai ser a multiplicação desses fatores aqui que eu encontrei, certo? No caso vai ser 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ok? Então, o MDC entre 48 e 60 é 12. Beleza? Então é isso, gente. Essa foi nossa aula de hoje. Não irá atividade hoje, tá? Porque a gente vai concluindo o conteúdo, que é bem extenso. Bons estudos e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.